Bom, doutora Vanessa, o que pode ser considerado uma droga e quais são os tipos de drogas mais utilizadas no Brasil nos dias de hoje? Então, droga é qualquer substância que promova alguma alteração no nosso organismo. Então, uma substância química que deixe o nosso funcionamento cognitivo, comportamental, fisiológico alterado é uma droga. Inclusive os próprios medicamentos que nós compramos nas drogarias. Inclusive, no Brasil, temos algumas drogas que são lícitas, que são permitidas no Brasil e no mundo, e ilícitas também. Como as mais consumidas aqui no Brasil, lícitas, temos o álcool e o tabaco. Ilícitas, nós temos a maconha e a cocaína. E essas drogas, elas promovem, claro, o uso abusivo promovem alterações significativas na vida da pessoa, afetando ela de uma forma biopsicossocial. O que seria isso? Biologicamente, psicologicamente, comportamento, tudo sofre uma alteração na vida dessa pessoa, principalmente se for um uso abusivo, trazendo diversos prejuízos. Eu trouxe aqui alguns dados em relação ao álcool, que é uma droga que nós temos atualmente, que é uma droga permissiva. A gente vê bastante em reuniões, de forma recreativa, as pessoas utilizarem o álcool de uma forma demasiada, de uma forma exagerada. E a longo prazo pode se tornar um vício. Tem pessoas até que, em relação à predisposição mesmo genética, para desenvolver uma dependência mais facilmente do que outras pessoas, tanto na questão do álcool e de outras drogas. Em relação aos dados que eu trouxe, sobre a utilização, por exemplo, tem pessoas que usam o álcool para uso recreativo, para sair, para comemorar. Tem pessoas que usam quando ficam tristes, pessoas que às vezes utilizam no trabalho, até fora, para aguentar também esse trabalho, ou quando chega do trabalho. Então, os motivos são diversos. E o que isso pode acarretar? Temos dados estatísticos que mostram que o número de adolescentes que estão utilizando álcool subiu muito no Brasil. E esse é um agravante. O que acontece? Os adolescentes estão numa fase de maturação, de desenvolvimento. E se ele utiliza a droga, isso traz grandes prejuízos para o desenvolvimento dele. Crianças também. Acidentes de trânsito, os índices são gigantescos em relação ao uso de álcool, o abusivo de álcool. Índices de violência doméstica, brigas de bar. Então, essas agressões em si, elas também, às vezes, são encorajadas pelo uso do álcool. E isso é um grande problema, inclusive, de saúde pública que nós temos. E, a longo prazo, existem várias doenças crônicas, como gastrites, cirrose, hepatite, que podem ser ocasionadas diante desse uso excessivo do álcool, por exemplo. Doutora Vanessa, no seu ponto de vista, o que é mais crucial que adere a essa situação de levar essas pessoas terem aumentado essa situação de estar bebendo mais, usando assim, mais drogas? O que você acha que impulsionou o crescimento disso hoje no Brasil? Olha, o uso de álcool, ele já é um uso que já existe há milhares, anos e anos e anos. Cerca de 8 mil anos, o álcool ele já está presente na sociedade. O que acontece? Nós temos o caso da pandemia, ultimamente, com certeza foi um agravante, porque as pessoas deixaram de socializar com outras pessoas. Isso já é um motivo, muitas vezes, para essa reclusão em casa, às vezes precisar de um modo recreativo. Então, a pessoa, às vezes, queria sair um pouco dessa realidade, dessa confusão, porque a pandemia, inclusive, eu trouxe um dado estatístico aqui, que um relatório mundial sobre as drogas de 2021 avalia que a pandemia potencializou os riscos da dependência.
Aí, cerca de 275 milhões de pessoas usaram drogas no mundo no último ano, enquanto mais de 36 milhões sofreram de transtornos associados ao uso de drogas, de acordo com esse relatório mundial de drogas de 2021. E é uma questão de saúde pública, né? Por isso que é muito importante, inclusive, buscar ajuda quando se perceber que tem uma dependência aí. Bom, doutora Vanessa, e o uso de álcool e outras drogas pode ser compreendido como uma doença também ou não? Como isso ocorre e quais são as consequências desse uso? Sim, o uso de álcool e outras drogas é compreendido como uma doença, inclusive nos próprios manuais diagnósticos de saúde mental, como o DSM e o CID, eles demonstram os dados em relação à abstinência, à dependência, à intoxicação que essas substâncias trazem. Então, é uma questão de saúde pública. Por isso que é tão importante buscar ajuda, porque é uma doença e tem um tratamento adequado a ser realizado. Inclusive, existem alguns sintomas. Por exemplo, geralmente uma pessoa que está utilizando pode ter perda de apetite, a irritabilidade é muito comum, sintomas de ansiedade, as pupilas podem ficar dilatadas dependendo qual que é a substância utilizada, coração acelerado, tremores nas mãos, a síndrome do pânico também é muito comum, alucinações. E seria interessante também eu comentar como que isso ocorre. Porque, veja bem, o que acontece? As pessoas em geral, criam tolerância às substâncias. Então, um exemplo, suponhamos que você tome uma latinha de cerveja hoje, né? Você começou a beber a primeira vez. Semana que vem, você às vezes não tem aquele efeito que você gostaria que teve nessa primeira latinha. Aí você começa a aumentar para 2, 3, para ter o efeito que antes você tinha em uma latinha. O nosso corpo, ele cria essa tolerância, então ele pede mais e mais, e isso vai gerando uma compulsão pelo uso. Gerou a compulsão, aí começa o quê? A perda do controle. Aí, claro, a pessoa pode tentar retirar e tem a síndrome da abstinência, que o corpo está pedindo. Então começa a vir dor de cabeça, começa a ficar irritado. Aí a gente já percebe muitas vezes que começa a ter aquele prejuízo, porque a pessoa ela é negligente com as atividades que antes eram prazerosas para ela. Então ela praticava exercício físico, começa a não praticar mais, ela ficava com a família, com os amigos, ela deixa de fazer isso, por quê? Muitas vezes ela está com a substância, ela prefere utilizar a substância do que está praticando essas atividades. E aí, o último estágio é o uso, apesar de todos esses prejuízos. A pessoa sabe, né? Ela imagina muitas vezes que ela está se prejudicando, mas ela não consegue parar. E aí é dito que tem uma dependência. Ô, doutora, no caso, assim, a gente usa brincar, né, aquele modo de dizer, rapaz, mas tomei demais essa semana, né, mas só durante o final de semana a pessoa, como se diz, né, usar os termos que eles usam, carcou o arco, né, carcou o arco mesmo. E aí o que acontece? A partir de qual momento a gente já pode se dizer que é um vício, é uma dependência? Sim, quando a gente percebe que aquilo está excedendo, que é um uso nocivo, o que é um uso nocivo? Um uso prejudicial. Igual esse último estágio que eu comentei, a pessoa vê que está tendo prejuízo, vê que está brigando demais com a família, vê que não está conseguindo ir no trabalho, vê que não está conseguindo ter concentração e memória para estudar. Então, quando ela vê que ela está sendo prejudicada globalmente e não consegue, é caracterizado que ela está sofrendo de uma dependência, e isso inclui a doença que eu relatei. Então, a pessoa ter o prejuízo significa que ela está tendo uma dependência. Ela continua utilizando mesmo sabendo dos prejuízos. Isso já é tido como uma dependência, ela não consegue cessar o uso. É como se as tentativas fossem frustradas o tempo todo, porque ela sabe que está prejudicando, mas continua. Aí já é dito como uma dependência. Entendi, bem explicado. Bom, o círculo social interfere no tratamento do usuário?
qual o papel da família e dos amigos? Muito. O círculo social, isso compreende a tudo. Quando a gente fala de família e amigos, eu digo até que existe uma dualidade. Por quê? É muito comum, às vezes, a família ela ajudar, sim, os amigos ajudarem o usuário, o indivíduo que sofre com essa dependência, mas a gente sabe que não são todas as famílias que ajudam. Tem famílias que, infelizmente, elas acabam piorando. Ao invés de elas acolherem, elas não conseguem fazer um acolhimento, dar um auxílio, escutar, não julgar. Então, a falta de informação também pode ser muito grande. E isso traz um malefício muito grande em relação a esse usuário, porque esse acolhimento ele é fundamental para o tratamento. Tanto que um tratamento envolvendo um dependente químico ele é feito em conjunto com a família e com os amigos. Se ele não tem esse acolhimento, fica mais difícil o processo. Não que não seja possível, mas é um caminho mais difícil do que aquela pessoa que tem ali os amigos e a família por perto. Incluindo até mesmo a recaída. A gente sabe que dependendo dos locais que a pessoa frequenta, dependendo das amizades que ela tem, pode se tornar um processo mais difícil. Então, por isso que eu digo dessa dualidade. Ela pode, a família ou os amigos, tanto ajudar quanto dificultar o processo. Há uma pessoa que de repente fez um tratamento e de repente ela, né, volta à vida social. No seu ponto de vista, quais são os cuidados que ela deve trazer com ela? É claro, a gente tem amigos, às vezes, desde a infância, né, no caso, e com isso, claro, interfere, que a gente não quer perder a amizade, mas como seria esse vínculo, ter esse vínculo com a pessoa, mas, né, ter esse distanciamento, tipo, desvincular, ó, a partir de hoje eu sou assim com você porque eu preciso disso pra mim poder me conter. Como explicar isso pra uma pessoa? Inclusive, essa pergunta, ela foi pauta da minha pós-graduação que eu fiz. Porque é muito difícil mesmo, igual você falou, ainda mais se for na infância, porque aquela amizade que a pessoa tá ali há muito tempo, muitas vezes pode ser, infelizmente, uma amizade tóxica, pode ser aquela amizade que apresentou a própria droga, então não é tão simples. Mas é aí que, por exemplo, num trabalho que eu executaria com o dependente, com esse indivíduo, eu comentaria sobre a importância dele estipular limites, estipular regras. Inclusive, num projeto de intervenção, seria explicado a relevância de, às vezes, ele ter um afastamento, pelo menos até ele conseguir se fortalecer, porque a dependência química, o uso das drogas, existe um momento de recaída. É até chato, é até complicado eu falar, às vezes, de um processo de recaída, mas infelizmente faz parte do processo. Então, e a recaída, se ela está num ambiente com essa amizade, com essas pessoas, e ela sempre está sendo estimulada, muitas vezes, a usar, ou mesmo que a pessoa não ofereça, mas ela está vendo, então isso é muito complicado. Então, é onde eu já entro com o processo para a pessoa compreender que se ela realmente quiser se livrar aos poucos desse vício, ela precisa tomar atitudes, inclusive atitudes de afastamento ou colocar limites. Então, ela pode até ver aquela pessoa, mas tem ali alguns momentos que ela precisa saber se afastar. Só que aí que entra a grande polêmica. A gente fala que em relação a dependentes químicos ou pessoas que têm um problema com alguma substância, existem vários gatilhos. Vamos supor que aquele amigo era aquela pessoa que ele sempre utilizava a substância com ela. Como que vai ficar fácil para a pessoa se afastar disso, se às vezes só de ver, o próprio organismo já vai emitir uma resposta que quer a substância, já é um gatilho a pessoa. Né? O organismo ele já vai ver aquela pessoa como uma sensação de prazer. A droga, muitas vezes, internamente, ela libera o nosso neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina, ela dá essa sensação de prazer. A pessoa, só dela estar em contato com a pessoa, muitas vezes essa sensação já vai estar presente. E aí que o corpo começa a pedir a droga. Então, por isso que o afastamento é tão importante. É difícil?
é super difícil, mas quanto mais perto, às vezes, a pessoa tiver, tanto desses ambientes, tanto dessas pessoas, seria muito mais difícil o tratamento para ele ser eficaz. Então, o afastamento ele se faz muito necessário nessas situações. E no caso, então, vem ser aquela questão, né? Se você recaiu, provavelmente o problema vem dobrado, no caso. É isso, mais ou menos. Não que vem dobrado. Isso é um ponto que eu sempre gosto de discutir, até mesmo quando eu lido com dependência química no meu consultório. Não volta na estaca zero. Não é porque às vezes ocorreu uma recaída que a pessoa às vezes voltou a utilizar que ela vai voltar ali no zero. Não é isso. Mas é que quando isso acontece, eu já automaticamente já trabalho com o meu paciente para ele identificar qual foi o gatilho. Qual que é o caminho que a partir de agora a gente sabe que tem que traçar diferente. Não significa que é um fracasso, que muitas vezes vem algumas crenças assim de fracasso com a pessoa. Não significa nada disso. Significa que às vezes alguns comportamentos, algumas regras que precisam ser colocadas em práticas para que isso não ocorra novamente. Não é voltar na estaca zero. Não significa que se a pessoa teve 10 recaídas que ela não vai conseguir. Muito pelo contrário. Bom, doutora Vanessa, quais são os tipos de tratamento e como que eles funcionam no caso? A psicoterapia, igual eu comentei, no caso, quando eu trabalho especificamente o uso da dependência química no consultório, eu vejo muito a questão das crenças, as visões que o paciente tem a respeito dele, do mundo, sobre a droga, chamamos crenças aditivas. São as crenças sobre a droga, porque a droga, automaticamente, quando a pessoa faz o uso dela, cria-se algumas crenças muito famosas. Sabe aquela crença, só por hoje? Hoje pode? Mas a droga é tão gostoso, né? Não vai fazer mal só hoje eu utilizar. Eu tenho controle. Acreditar que tenho controle é o grande vilão. Não tenho controle. Infelizmente não tem. E o que acontece? O uso ele não cessa. Então, na terapia é também trabalhado essa questão de fazer o paciente entender que ele não tem esse controle. Mesmo ele acreditando que tem, ele não tem. E também trabalhar as estratégias de intervenção. Vou dar um exemplo. Suponhamos que a pessoa ela mora 4 quarteirões de um bar. Se ela tem um problema com álcool, por exemplo, seria sugerido para a pessoa evitar passar, então, na frente daquele bar para evitar o estímulo. Caminhos como esses. A pessoa entrou no bar, e agora o que eu faço? Olha, você pode pedir um refrigerante. Não é o fim do mundo. Então, tentar, é um exemplo, né? Tentar tentar trabalhar algumas formas da pessoa saber sair das situações e aprender a se controlar para acessar o uso. Nesses casos... Fora a psicoterapia... Oi, pode falar. Nesses casos, o tratamento, ele é só psicológico ou tem um tratamento químico também? Tem, exatamente. O uso de medicamentos, ele também é muito importante. Dependendo, principalmente às vezes tiver alguma comorbidade, então a pessoa tem depressão e tem um problema com álcool, é muito comum. Ansiedade, problema com álcool. Uma esquizofrenia e problema com álcool. Então, ela tem que fazer o uso da medicação para auxiliar. Então, fora a questão psicológica, tem o uso de medicamentos. Existem clínicas sérias especializadas também para trabalhar aquelas comunidades terapêuticas. Existem também acompanhantes terapêuticos. Temos o exemplo do Walter Casagrande, que é um grande famoso, aquele comentarista que ele utilizava desse recurso com uma psicóloga, que também auxilia bastante. E, claro, seria muito importante que as pessoas soubessem que existem vários tipos de tratamento e também buscar ajuda é extremamente importante. O próprio SUS, ele tem vários órgãos, né, como o CAPS-AD, que é o CAPS de álcool e drogas. Ele é 24 horas. Ele é específico para o uso de álcool e outras drogas. CRAS, CREAS, grupos de apoio como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos,
Existe um DISC também que eu gostaria de deixar aqui no ar. É o 0800 227 2863. Tanto para familiares, tanto para dependentes que precisam de algum auxílio, pode estar discando também nesse número. Bom, doutora Vanessa, eu gostaria que